E já que a gente está falando em inglês, vamos falar do slasher. Hoje eu quero ministrar essa palavra para você. Essa foi uma palavra que Deus me deu esses dias. Então eu ainda estou desenvolvendo ela, Deus tem ministrado no meu coração. Então não vamos ter nenhuma encenação, né? Os meninos ficam ali na minha cola. Pai, tem que fazer um... O João queria que trouxesse aqui o pessoa fantasiada de pânico, com a máscara. Falei, só se for para pegar a marreta e fazer um ato profético, de esmiuçá-lo, né? Mas eu sei que essa é uma palavra que eu vou pregar outras vezes aí pelo Brasil, porque ela falou muito forte ao meu coração. Então, eu fiz aí esse cartaz para ilustrar, né? Ali, essa ilustração, essa parábola, né? Que eu quero contar para você hoje aqui, a respeito disso. O slasher é um tipo de filme muito característico dos anos 80, 90, início dos anos 2000, que hoje ainda perduram alguns por causa desse público, mas que foi muito forte nesse período, que é aquele típico filme onde tem um psicopata que normalmente usa uma máscara, e esse psicopata passa o filme inteiro perseguindo todo mundo, e ele mata quase todo mundo, e ali no final normalmente sobram 1, 2, 3 pessoas no máximo. Tem aquele protagonista, aquela pessoa, normalmente uma mulher, né, que vence ali no final aquele psicopata depois dele ter matado todo mundo. Então já é bem clichê, o roteiro é bem básico, assim, copia e cola, né? Muda os estilos de morte, às vezes os lugares. Alguns são séries, são franquias que deram muito certo no sentido de bilheteria e por causa disso são muito repetidas e reproduzidas e refeitas novamente e normalmente com essa mesma fórmula. E esses dias eu me senti literalmente num filme desse. Eu comecei a olhar para o meu lado, perceber algumas coisas, e aí foi quando veio essa reflexão para mim. Eu falei, eu estou me sentindo num desses filmes de slasher, né? Eu estou me sentindo num desses filmes onde você olha tem alguém que morreu, tem alguém que foi, tem alguém que caiu, tem alguém que foi destruído, isso me encheu de muito temor, né? E eu falei, eu preciso falar um pouco mais sobre isso, e estou aproveitando essa oportunidade para trazer uma palavra com essa ilustração, com esse entendimento, porque isso precisa gerar um temor no nosso coração, mas de fato foi esse o sentimento que eu tive, de quando você começa a olhar, e eu venho de um contexto, desde que eu me reconciliei, de 22 anos para cá, e muito envolvido no ministério, e comecei a olhar e por vezes ver pessoas que um dia estiveram, que um dia lideraram, que um dia trabalharam na obra do Senhor, e aí de repente eu olho e a pessoa desviou, a pessoa voltou para as drogas, a pessoa está 7 vezes pior, como a Bíblia diz, a respeito daquele demônio que sai, quando volta, ele volta com 7 outros, né? E eu comecei a olhar para esse contexto e ver essa espécie de rastro de sangue, espiritualmente falando. E como eu disse, isso me enchendo de temor. E me lembrei, mais uma vez, de que a palavra nos fala a respeito dessas coisas. A respeito de um vilão que existe, assim como temos nesses filmes, o slasher é o matador. E a Bíblia fala a respeito desse vilão. Um desses textos que está aqui, por exemplo, em 1 Pedro, que eu quero abrir com você, é um texto conhecido, mas eu gostaria de ler novamente esse texto, para a gente trazê-lo à memória nessa noite. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 5, Pedro está dizendo assim, no verso 8, estejam alertas, fala comigo, está alerta, e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então vamos repetir isso junto para nos ajudar a entender a profundidade daquilo que Pedro está falando. Diga assim, o inimigo, que é o diabo, anda por aí, como um leão que ruge. Ele não é um leão, mas ele é como um leão, porque ele é imitador, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Fala comigo, enfrentar o diabo. Porque vocês sabem que no mundo inteiro
Os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco do tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Diga comigo, amém. Então esse texto está mostrando, o apóstolo Pedro está nos escrevendo e dizendo que existe um inimigo, o inimigo das nossas almas, que anda ali ao derredor, algumas traduções trazem essa frase, procurando a quem possa devorar, procurando a quem possa tragar, como também diz em outras traduções. E ele está aí devorando a todo tempo. E a gente não precisa ir muito longe, você, com essa observação que eu fiz e tenho feito esses dias, você já percebe isso. Quantos têm sido devorados? Alguns mortos espiritualmente e outros mortos, inclusive definitivamente. Porque, infelizmente, nessa estrada a gente vai vendo esses também. Pessoas que acabaram realmente padecendo de verdade, não só no sentido espiritual, porque também é de verdade, mas que chegaram mesmo ao óbito. E com 22 anos de ministério, nessa caminhada de acompanhar muitas pessoas, de pastorear e de viajar muito também, conhecendo muitos contextos de igreja, a gente vê muito isso. Uma coisa, por exemplo, que eu observei de um tempo para cá, hoje eu já praticamente não uso, né? Facebook já é uma coisa ultrapassada, mas de vez em quando eu entro ainda no Facebook para ver as lembranças, né? Gosto de ver as lembranças que o Facebook traz de alguns anos, né? Eu acho legal. Mas, às vezes, quando eu entrava ali no Facebook, eu via muito esse contexto, de repente aparecia uma coisa de uma pessoa, eu falava, meu Deus, quem é essa pessoa? Viajando muito, né? Então aí eu ia pregar num lugar, a pessoa me adicionava ali no Facebook, aí daqui a pouco eu olho e está lá a pessoa na perdição total, né? O cara era homem, agora virou mulher, né? A pessoa estava assim, e aí eu olho e falo, mas quem é essa pessoa aqui? Por que ela me... Aí eu vou olhar que é a pessoa que era daquele contexto. Então a gente vai vendo esse rastro que vai ficando pelo caminho, desse inimigo das nossas almas, né? Quando diz lá em João que o ladrão, e a gente entende como uma referência também ao inimigo nesse sentido, veio senão para roubar, matar e destruir. E nós percebemos isso na nossa caminhada, o quanto que o diabo, de fato, tem tragado pessoas todos os dias. Às vezes a gente se esquiva, eu não, né? Tenho falado disso há anos, mas muitas pessoas se esquivam para falar disso, né? Não vou falar dessas coisas. Mas esse é um alerta que a gente precisa ter e que a gente não pode perder de vista, porque, como eu disse, é uma realidade. Fala comigo, é uma realidade que nos cerca. Pedro não está falando aqui de algo, sabe, se a gente entendesse a dimensão do que está falando aqui, como um inimigo que procura a quem possa devorar. Isso enche o meu coração de temor, de dizer assim, irmãos, não dá para a gente, sabe, ser crente de vez em quando. Sacode a pessoa do seu lado, diga, não dá para ser crente de vez em quando. Fala assim, irmão, não dá para ficar brincando. Não dá para ficar brincando. Isso é muito sério. Hoje eu posso dizer para você, irmão, eu não vou dizer todo dia, porque eu não quero pecar generalizando, mas quase todos os dias eu recebo notícias de pessoas tragadas. Quase todos os dias eu recebo notícias que eu olho e falo, mais um do jeitinho que a Bíblia disse que é. Exatamente o que a Bíblia diz que o pecado faz com a pessoa, é exatamente o que essa pessoa está vivendo hoje. E isso me faz me encher de temor, porque o que a palavra diz é o que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então não enche o meu coração, eu lembro do Antônio Cirilo falando, né? Todas as vezes que eu recebo a notícia de alguém que caiu, tem gente que já vai falar, vai comentar, você viu que fulano caiu? Ele falou, quando eu recebo a notícia de alguém que caiu, eu corro para o meu quarto, eu dobro os meus joelhos, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a permanecer. Me ajuda, Senhor, a ficar firme. Então, eu quero trazer esse alerta para as nossas vidas hoje. E aí, dentro dessa ilustração, né, eu quero, pegando aqui o gancho do filme, esses filmes, eles seguem um padrão, como eu disse, né, um filme que tem um roteiro muito parecido,
né? Tem alguns que eu já assisti, não assisti a maioria deles, os mais pesados, Sexta-feira 13, esses eu não assisto, mas tem alguns que eu já assisti, e tem, né, a gente vendo aí um padrão que eles seguem de roteiro. Tem uma história muito parecida, e normalmente eu quero trazer essa ilustração aqui, porque eu percebi também como parábola essa ilustração. Normalmente esses filmes têm um tipo de pessoa que morre. Fala assim comigo, o tipo de pessoa que morre. Então eu sei que nem todos aqui assistem e gostam desse tipo de filme, né? Então não precisa se assistir para saber, mas eu vou lhe contar aqui que tem um padrão normalmente do tipo de pessoa que morre nesse filme. Então normalmente começa um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas está ali, às vezes num lugar específico, ou numa cidade específica, e aí começa a matança, né? E normalmente já tem um padrão ali de pessoas que morrem. Uma das pessoas que normalmente morrem nesse tipo de filme, e eu quero falar que dentro da caminhada cristã, um tipo de pessoa que nessa caminhada normalmente cai na armadilha do diabo e é tragado, é o metido, o soberbo. Normalmente nesse filme tem aquele cara que é o bonzão, é ou não é? Que é aquela pessoa que, né? E normalmente esse é um dos que vai morrer, você já sabe, esse aí daqui a pouco. E a Bíblia fala isso, né? Provérbios capítulo 16, verso 18, projeta lá para mim, Provérbios 16, 18, diz que me ajuda aí, irmão, que a gente vai ver um monte de versículo. Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Fale para alguém perto de você, receita para cair. Fala, receita para perder, para ser derrotado, ser orgulhoso. Está aqui, a Bíblia está dizendo, sim ou não? O orgulho precede a queda. Segundo tipo de pessoa, aí, isso eu comentando lá sobre a minha pregação, aí esse aqui foi o ponto que a minha sobrinha colocou, tá, gente? Então eu vou botar na conta dela aqui. Eu falando lá e ela falando um tipo de pessoa que normalmente morre nesse filme. Ela falou, a loira burra. Todos esses filmes, sim ou não? Sempre tem a loira, que normalmente é bonitona, siliconada, né? E que essa você olha e fala, essa vai morrer rapidinho. E é o fato que acontece, irmão. E aqui não é sobre loira, amém ou não, irmão? Estou falando aqui que minha sobrinha falou, mas não é sobre isso. Eles colocam assim normalmente, mas o que eu quero falar aqui, as pessoas que são tragadas nessa caminhada, são as pessoas, aqui falando burro nesse sentido, mas são as pessoas que não se deixam aprender, que não se dão ao aprendizado, que não que não investe tempo para aprender, e aprender do Senhor, aprender da palavra de Deus. Pessoas que estão perdendo, pessoas que estão sendo, sabe por quê? Porque, não, como eu sempre digo, e está escrito na minha camisa, o golpe está aí. Cai quem não lê a Bíblia. Está lá. Não procura aprender, não procura perguntar qual é a vontade de Deus. Qual é o que a Bíblia diz. Irmão, não é o que o influencer diz. Não é o que a mídia está dizendo, não é o que o artista diz, é o que a Bíblia diz. Qual é a opinião de Deus sobre isso? E muitas vezes nós não estamos dispostos a parar para gastar um tempo para saber a opinião de Deus. O que Deus está dizendo, o que Deus fala sobre isso? Isaías fala de um caminho de santidade. Olha o que Isaías 35:8 fala. Coloca para mim na NVI, por favor, esse texto. Isaías capítulo 35, verso 8. Olha só o que o profeta Isaías diz ali. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado, qual o nome? Caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. O que é insensatez? É burrice. É tolice. E aqui está dizendo que o caminho de santidade é um caminho de
Eu tenho uma pregação minha que eu falo, santidade é, aí eu vou falando, uma escolha saudável. Fala comigo, santidade é uma escolha saudável. Por que é uma escolha saudável? Porque tudo que Deus disse para você não fazer, quando você for ver, no fim das contas, é porque é algo que faz mal para você, ou faz mal para os outros. Então, se Deus está dizendo assim, ó, descanse, é porque se você não descansar, você vai pifar. Se Deus está dizendo, guarde-se sexualmente, não é porque Deus está querendo te privar do prazer do sexo, é porque Ele quer te proteger. Você está entendendo ou não? É uma proteção, irmão. Aí você vai para a ciência, aí você vai para as descobertas da medicina e você descobre, a Bíblia já sabia. Eu vejo, saiu um estudo dizendo isso, eu falo, a Bíblia já dizia. Aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% da população sexualmente ativa no mundo hoje já tem HPV. 50% da população mundial sexualmente ativa já tem HPV. Eu só estou falando de uma das muitas DSTs. Então, quando Deus está guardando você, quando Deus está dizendo para você, ó, se guarde, o sexo é para você guardar para o casamento, para alguém que tem compromisso com você e só com você, eu estou protegendo você, eu estou protegendo o seu corpo, eu estou protegendo a sua alma, como uma camisa que a gente fez, na época da Rede Jovens, que a gente fez uma camisa que tinha um coração e uma camisinha, tinha escrito assim, camisinha não protege o coração. E a pessoa fala, não, sexo seguro é com camisinha. Não, sexo seguro é no casamento. Fora disso, é um caminho de morte. É um caminho de morte. E está aí os dados para mostrar, irmãos. Está aí os dados para mostrar. Então eu não tenho como me calar, não posso me calar para não alertar a respeito de uma realidade como essa. Quando eu conheci uma jovem, filha de pastor, criada na igreja, que eu conheci, nós conhecemos, criada na igreja, filha de pastor, se envolveu com um cara, transou com ele uma vez, fez sexo oral, ele tinha HPV, ela pegou na garganta, virou um câncer. Nós oramos por ela e ela morreu no dia do Natal, com aquele câncer na garganta. Sabe por quê? Por causa de uma oportunidade para o diabo tragar a vida dela. Eu não posso me calar diante de uma realidade, de um inimigo que continua roubando, matando e destruindo. Então eu sei que essas pregações não são as mais confortáveis. Talvez você queria entrar aqui e ouvir que você é fofinho e lindinho. Pode continuar aí no seu pecadinho de estimação e está tudo lindo, desde que você esteja aí na sua fofura com Jesus. Não, irmãos, isso não é backyardigan, como eu costumo dizer. Né? Não é desenho animado. Um dia o pessoal começou a falar, pastor, passa uns vídeos impactantes, né? Pesado. Não vou passar nenhum vídeo hoje, tá? Relaxa. Aí eu fiz um de desenho animado. Eu falei, hoje eu vou passar um de desenho animado para você. Aí coloquei lá o do Olaf, né? O vídeo do Olaf. Lembra do Olaf lá na Frozen? O que o Olaf é? Um boneco de neve. Qual era o sonho do Olaf? O verão. O que o verão ia fazer com ele? Destruir ele. Aí o Olaf está cantando, né? Ah, e o verão, quando o verão chegar, eu passei a cena do Olaf cantando, né? Meu sonho é ver o verão, para eu poder, aí ele olha para a poça assim, ser um boneco de neve feliz. Nada mais enganado que o Olaf ali. Aí eu preguei o engano do Olaf, eu falei, tem muito crente que está vivendo esse engano, irmão. Tem muita gente que está vivendo esse engano. Aí o carinha no final, quando ele termina de cantar, o cara olha e fala assim, alguém tem que contar para ele. Que ele, né? Alguém tem que falar para ele. E ele ainda fala assim, eu vou falar. E a menina fala, não se atreva. Tem muita gente, não se atreva. Ei, está vendo o cara caminhar para um caminho de morte, de destruição. Então não podemos nos calar, amém ou não? É um caminho saudável, é um caminho de inteligência, irmão. Escolher a vontade de Deus é inteligente. Porque é o que vai preservar a sua vida, é o que vai te proteger, a palavra de Deus. Eu amo no Salmo 119, como ele diz assim, eu vi muitas perfeições, mas não há limite para a perfeição da tua palavra.
Sabe, você vê como a palavra de Deus é perfeita, irmão. Está dizendo lá, ei, faça isso. Aí você vai olhar hoje e fala, meu Deus. Então fale para alguém perto de você, não seja burro. Loiro ou moreno, quem quer, não seja burro. O golpe está aí, irmão, cai quem não lê a Bíblia. Em nome de Jesus. A outra pessoa normalmente que morre nesse caminho, nos filmes, é os que se pegam. Todo filme desse tem gente se pegando e morre. Inclusive um deles, eles contam as regras dos filmes. Aí ele fala isso. Ele fala que uma das regras é, não se pega, porque se você se pegar, você vai ser que vai morrer. Porque todo filme tem alguém que está se pegando lá, um casal, e morre. Isso representa o quê? Um caminho de morte que é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. É um caminho de morte. Outras pessoas que normalmente morrem nesses filmes e morrem na vida espiritual, tragado pelo diabo, é o que anda sozinho. Todos esses filmes tem aquela pessoa que fala assim, não, deixa que eu vou lá ver, aí vai sozinha. É assim ou não é? O que acontece com ela? Morre. Então fale para alguém perto de você, não queira andar sozinho. Ei, irmão, andar sozinho é presa fácil. Quando você anda sozinho, o inimigo tem facilidade para te derrubar. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, que aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está na coletividade, está na congregação, está na mesa, está na comunhão, meu irmão. Não queira andar sozinho. Não queira andar sozinho. Ei, você homem, você precisa ter homens de Deus como amigos para você não andar sozinho. Gente que vai te ajudar. Eu me lembro de um pastor que eu admirava muito ele. Um dia ele contou algo que me marcou muito. Ele teve coragem, né? E ele falou que ele procurou os pastores amigos dele, da equipe de liderança com ele, e falou, irmãos, eu preciso que vocês me vigiem, porque eu não posso ver um rabo de saia. Então me ajuda. Quando você vê que eu estou demais olhando para alguém, conversando demais com alguém, me ajuda. Não ande sozinho, né? Precisamos de amigos de Deus, amém ou não? Porque senão você vai ter um que quando você falar assim, meu irmão, a mulher lá está me dando, meu irmão, vai lá, meu irmão, aproveita. É assim ou não é? Então você precisa de alguém que vai ser homem de Deus, que vai ser mulher de Deus na sua vida. Esses dias eu aqui no discipulado, reunido com os discípulos, eu falei para eles sobre a pregação, eu falei, olha, nós precisamos criar um ambiente de liberdade aqui entre a gente, de feedback, meu irmão. De um de nós aqui pregar e o outro ter a liberdade para dizer, meu irmão, não foi boa não essa palavra. Isso aí que você falou não está certo não, isso aí que você falou que não está legal não. Precisamos criar esse ambiente de liberdade, de feedback. Eu falei hoje na aula pela manhã, os dois lugares mais perigosos que existem é ouvir todo mundo e não ouvir ninguém. Você não vai ouvir todo mundo, amém ou não? Mas também você não pode se colocar num lugar de isolamento, onde ninguém pode falar, onde ninguém pode te dar feedback, onde ninguém pode te confrontar. Sabe, não ande sozinho, porque quem anda sozinho morre. Quem anda sozinho é tragado. Esse é um aviso que eu estou te dando, igreja do Senhor. Deus nos fez para viver em comunhão. Em congregação, é difícil, irmão. É difícil, é aquela ilustração da Arca de Noé. Na Arca de Noé está cheio de bicho, tem cocô, tem fedor, é ou não é? Está ali, ó, todo mundo preso dentro da arca, mas você prefere estar dentro da arca ou fora dela? Sabendo do dilúvio, é melhor estar dentro da arca, né? Então é melhor estar aqui dentro, irmão, mesmo com o cocô dos irmãos. Mesmo você estando aqui, ó. E é isso, quando a gente se envolve, vai ser isso mesmo. Pastor, estava lá na igreja, pastor, começou a ter um monte de problema, povo difícil, povo complicado. Eu falei, ué, mas você quer parar de ter problema com gente? Vem aqui que eu vou pôr a mão na tua cabeça e vou dizer, Senhor, leva ele hoje.
atestado de óbito hoje, Senhor. Porque enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter que lidar com isso. Mas isso vai nos tratando, isso vai nos forjando. Ah, pastor, não vou me envolver não, porque, meu irmão, a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. É nesse lugar onde é que você é tratado, onde você é treinado, onde você é forjado. Amém ou não? Coloca lá a minha imagem lá do coisa, por favor, do slash lá do cartaz. Você vai chegar, meu irmão, daquele jeito ali, ó, todo rasgado, todo sangrando. Não é bonitinho não. Como é que a gente vê? Não, irmão, vai, é com luta. Fala para alguém perto de você, é com luta. Rasgado. Já viu esses filmes? Tem aquele lá do duro de matar, né? Fazer uma pregação do duro de matar. O duro de matar, meu irmão, o cara chega no final todo esculhambado. Mas venceu. Então nós vamos vencer. Alguns vão chegar lá mancando, sem um olho, porque a Bíblia fala, arranca teu olho. Né? Sangrando, já chegar lá, mutilados, né? Jesus fala lá, é melhor você entrar na vida eterna mutilado, do que tendo os 2 braços, as 2 mãos ser lançado no inferno. E ali não é sobre mão, você sabe que eu já preguei isso muitas vezes. Mas é sobre coisas que nós vamos tirar, que às vezes vai doer, vai sangrar. E uma delas é o nosso orgulho para andar junto. Vai melhorar, como diz o bispo. E como vencer então? Falei aqui de algumas pessoas que morrem, tem outras também, né? Mas eu quero adiantar aqui falando, como vencer então o slasher, né? Pergunta aí para alguém perto de você, como vencer então o slasher? O assassino, o inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Como vencer esse inimigo? Uma das coisas, ainda citando os filmes, para vencer é ser protagonista. O principal, a gente sabe que sobrevive. Sim ou não? A pergunta é, você está protagonizando a sua história ou tem outra pessoa que está? Porque o Senhor é o diretor, mas nós somos os protagonistas da história que Ele fez para a gente viver. Amém ou não? A gente fala, não, pastor, o protagonista é o Senhor. Sim, mas Ele abriu, Ele se colocou, entendeu? Ele é esse que deixa você fazer escolhas. É o texto de Jeremias. Escolheu desde o ventre para ser aquilo que Deus te projetou para ser. Seja o protagonista dessa história. Quem vence? O principal. O protagonista vence. A gente até fica mais confortável, né? Porque quando a gente vê lá que está ruim para ele, a gente fala assim, mas ele é o principal, ele vai vencer. No final ele vai vencer, né? É assim ou não é? Por quê? Porque nós fomos chamados para vencer, para permanecer, para sermos o protagonista da nossa história. Eu fico impressionado como tem pessoas que conseguem ser fãs, irmão. Fã mesmo assim de idolatrar um artista, um cantor. Vive em função do outro, se anula por causa de uma paixão dessa. Eu conheço uma pessoa que ela é líder de um fã-clube há décadas. Ela viaja o Brasil inteiro atrás de um artista, meu irmão. O Brasil inteiro gasta dinheiro, tira dinheiro dela, investe tudo isso. O artista nem sabe quem é ela. Há uns 20 anos, pelo menos, que eu conheço essa pessoa fazendo isso. Vivendo em função da história de um cantor, que nem sabe quem ela é. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, eu faço parte do fã-clube e o meu ídolo sabe quem eu sou, o meu herói sabe quem eu sou, ele conhece o meu nome, ele entra na minha casa, ele anda comigo, ele cuida de mim, ele é meu amigo, ele é o meu Senhor. A pessoa vive em função de... Olha... Então, irmão, quando Deus fala para você não idolatrar, é uma questão de inteligência. É isso aí, é porque Deus sabe o que a idolatria faz com as pessoas. Anulam quem elas são em função de um ídolo. Anula a sua identidade. E como vencer? Saia
do modo sobrevivência. Uma coisa que sempre acontece nesse filme, enquanto a pessoa está fugindo, mas tem uma hora que ela pega uma coragem, pega um fôlego e fala: agora eu vou para cima do vilão. É assim ou não é? Agora eu vou enfrentar o vilão. E é nessa hora que essa pessoa vence. Então fala comigo assim: sair do modo sobrevivência e ir para o modo ataque. Olha o que Pedro disse aqui: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Fala comigo: enfrentar o diabo. Ei, a Bíblia não diz para você fugir do diabo. A Bíblia fala para você fugir da aparência do mal. A Bíblia fala para você fugir das paixões da mocidade. Mas a Bíblia fala: resistir ao diabo. Enfrente o diabo. Então a gente precisa sair do modo sobrevivência, do modo fugir, sabe, do modo, não, e ir para o modo ataque. Sabe como é que eu ataco o diabo? Vivendo a vida que Deus me chamou para viver, lutando com as armas que Deus me deu, as armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. São com essas armas que nós vencemos. E eu quero lembrar você sobre isso. Já estou encerrando, o pessoal do louvor pode vir, a gente vai orar. Mas eu quero que você entenda que você precisa sair desse modo. Irmãos, como eu disse, eu me encho muito de temor, porque eu sei o tanto que é difícil perseverar. Eu tenho dito que, por muito tempo, eu admirava muito a intensidade, e eu continuo admirando a intensidade. Eu amo pessoas intensas por Jesus. Mas hoje, mais do que admirar a intensidade, eu tenho admirado a constância. Porque nós precisamos entender que precisamos perseverar. Os meus heróis hoje, nessa terra, né, que Deus nos deixa ter alguns heróis assim, não ídolos, mas heróis que nos inspiram. Hoje eu olho para os meus heróis, são pessoas que permaneceram, perseveraram. E eu sei que é muito difícil. Estou aqui há apenas 22 anos, estou só começando minha jornada. Apenas 22 anos no ministério, e eu sei o tanto que é difícil. Eu sei o quantos têm morrido. Eu sei também, irmãos, que alguns parecem ter morrido, Débora, mas não morreram. Não tem isso nos filmes? Aquela pessoa que você tinha certeza que morreu, você fala: poxa, eu não acredito, matou ela. Aí de repente a pessoa não morreu. Estava viva, e você fala: ufa, ela não morreu. Tem pessoas que não morreram, amém ou não? E nós vamos ver essas pessoas se levantando em nome de Jesus. Eu creio nisso. Pessoas que talvez você conheça, que estão desviadas. Como eu falava para alguém essa semana, que parece que morreu, mas eu disse para ela: esse não é você. Você é maior do que isso. O seu pecado não te define. Você vai se levantar e você vai viver a história que Deus tem para a sua vida. Mas sabe, nós precisamos permanecer. E para permanecer, você precisa ser intencional. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Em fazer coisas que vão te ajudar a permanecer todos os dias. Alguém já disse que o seu futuro está escondido na sua rotina diária. O seu futuro está escondido na sua rotina diária. O que você tem feito todos os dias? O que você tem feito todos os dias para permanecer? Sabe, quando você me vê fazendo um desafio atrás do outro, eu quero dizer para você, irmão, que o principal motivo é porque eu sei que eu preciso estar nesse lugar. Eu não acho que eu já alcancei. Eu sei o quanto que é difícil permanecer e o quanto que tem dia que parece que é mais difícil ainda.
E estabelecer para mim rotinas, estabelecer para mim disciplinas diárias, tem me ajudado, Diana, a permanecer. A vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, uma hora você vai cair. Você pode até ficar um tempo ainda pelo embalo. Tem uns que já pararam de pedalar um tempo, mas ainda estão no embalo. Mas está perdendo a velocidade, irmão. E se você não voltar a pedalar, você vai cair. Não pare de pedalar. Fale para alguém perto de você, não pare de pedalar. Até que Jesus venha. Não pare de pedalar. Deuteronômio capítulo 17, versos 18 ao 20. Coloca para mim na NVT. Eu estava copiando a Bíblia toda à mão. E eu cheguei nesse texto. E esse texto para mim foi uma chave tão tremenda. Porque eu falei, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor me mandou fazer uma coisa que antes de eu entender tanto o propósito disso. Deuteronômio 17, ele diz que quando Israel fosse ter um rei, ele fala assim, quando vocês forem ter um rei, aí ele começa a dar as instruções para o rei, aí ele diz assim, quando sentar-se no trono para reinar, copiará essa lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias. Quais os dias? Quais os dias? Todos os dias, enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso. Olha o que eu falei do orgulho. E agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas, porque não tem como, irmão. Tem gente que acha que se ela lê muita Bíblia, ela vai ficar orgulhosa. Não tem como, porque toda vez que você lê a Bíblia te joga. Ali a Bíblia te mói. Ela te dá uma surra, Eniels. Não tem como você ler Provérbios todo dia e não sair com o olho roxo. Então se alguém entender isso, evitará também que ele se desvie. Fala comigo, evitará que se desvie, por menos que seja destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Nós somos reis e sacerdotes, amém ou não? Isso é uma ordem para os reis. Sabe o que o Talmud diz? O Talmud é a explicação oral da lei do Senhor. Eu fui pesquisar o que o Talmud fala sobre esse mandamento. E o Talmud diz que de fato o rei tinha que fazer uma cópia, segundo o Talmud. Mesmo que ele recebesse de herança, ele tinha que fazer a dele. Porque ele precisava se envolver com esse texto todos os dias. E segundo o Talmud, os reis, Wildman, que não fizeram isso, foram aqueles que foram reprovados por Deus. Foram aqueles que cometeram atrocidades em Israel. Quando você pega lá o livro dos reis e das crônicas e você vê, e ele fez o que o Senhor reprova, segundo o Talmud, são esses. Aqueles que não levaram a sério o mandamento de copiar para si uma cópia da lei, de ler todos os dias, de gastar esse tempo. Irmão, quanto tempo todo dia que você está gastando com a palavra de Deus? Eu sei que parece que eu estou chovendo no molhado e eu não vou me cansar de falar nisso. Eu decido não me cansar. Até que você seja um biblicista. Até que você seja alguém que gasta. Sabe por quê? Porque esse é o lugar, irmão, que nos protege. Esse é o lugar. Eu estou num desafio agora, fazendo um resumo da Bíblia toda em 22 dias. Hoje eu passei 4 horas. 4 horas escrevendo. Eu dei aula pela manhã aqui, saí daqui 12:00 e pouco.
Cheguei em casa, almocei, sentei 1h pouco da tarde e levantei 5 horas da tarde. Escrevendo um resumo da Bíblia. E quando eu falo isso para você, irmão, é porque eu escolhi estar nesse lugar. Eu estou dizendo para você, talvez você não vai copiar a Bíblia 4 horas por dia, se bem que tem uns que ficam 4 horas por dia no Instagram. Como já aconteceu, de eu terminar de pregar e uma senhora me perguntar: pastor, quanto tempo eu preciso para ler a Bíblia toda em 42 dias? Eu falei 3 horas e meia, pelo menos todo dia. Ela disse: eu não tenho tempo, esse tempo todo. E na hora, acho que pelo Espírito, só pode, que eu virei para ela e falei assim: me mostra quanto tempo de uso das suas redes sociais. E ela abriu na minha frente, irmão, uma senhora, não estou falando de um adolescente. E estava lá 4 horas no mínimo todo dia de redes sociais. Eu falei: não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Sabe, não se engane, irmão, se você passa 4 horas por dia no Instagram, não se assuste se você estiver perdendo a velocidade e se você cair dessa bicicleta. De que nós estamos nos enchendo? Ah, pastor, eu estou sem fé, eu estou desanimado. Quanto tempo você tem gastado com a palavra? Porque eu duvido, irmão, você gastar tempo com a Bíblia todo dia e você ficar desanimado. Não tem como, irmão, porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Foram 2 anos para copiar a Bíblia toda. Já estou ensaiando novamente entrar nesse desafio. Vou copiar a Bíblia toda de novo. E até que ele venha eu vou fazer algumas cópias. E como alguém colocou lá no Instagram: mas já não tem um monte de cópia impressa, ninguém contou para ele não que já inventaram a imprensa? Falei: não é sobre ter mais uma cópia da Bíblia. É sobre gastar tempo com ela todos os dias. É sobre gastar tempo todos os dias. Isso aí foi a minha primeira, tá? Cópia da Bíblia toda. 5.609 páginas escritas à mão. 110 canetas. 738 dias. Sem falhar nenhum. Desde que eu comecei. Você acha que todo dia eu queria gastar 2 horas? Era a média que eu gastava 2 horas por dia copiando a Bíblia para fazer essa cópia. Tinha dia que eu acordava e falava: meu Deus, hoje eu não estou nem um pouco afim de copiar genealogias de crônicas. Mas disciplina é fazer quando você tem vontade e quando você não tem também. Isso é viver pela fé, irmão. Isso é viver pela decisão. Eu assisti agora o filme do Billy Graham. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas do Billy Graham, mas eu não conhecia tanta a história do Billy Graham. E o Billy Graham não tem nada de raio, anjo, terremoto, nada assim extraordinário que aconteceu com ele assim. Mas me impactou demais. Porque o Billy Graham, ele tinha um amigo que era um pregador antes dele, inclusive. Percorreu 44 estados americanos pregando. Dos 50 estados americanos, que eu acho que são 50, ele percorreu 44, pregando o Evangelho. E esse amigo dele perdeu a fé. E essa cena mexeu muito comigo, a conversa. E depois eu fui pesquisar, de que foi exatamente como o filme mostrou. A conversa dele com Billy Graham. Onde ele disse: eu não consigo mais acreditar nesse Deus. Eu não consigo acreditar mais nisso. E ali eles decidiram seguir caminhos diferentes. E eu fui ver o final da vida dos dois. E eu falei: Deus, eu escolho ter um final de uma vida como a do Billy Graham. É uma escolha, irmão. Era um amigo, começaram juntos. Um seguiu um caminho, o outro seguiu o outro. A pergunta que eu faço para você é: até quando? Até que ele venha. É uma decisão diária, todos os dias. Aí o Billy Graham foi em crise depois dessa conversa. E ele vai para uma floresta. Eu fui pesquisar depois, foi uma floresta que ele foi. No meio dessa floresta, ele com a Bíblia, ele falou: Deus, me prova.
Me dá um sinal, uma prova de que é real isso aqui que eu estou pregando. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele só lembrou de tudo que ele tinha ouvido até ali. E ele pega a Bíblia e ele diz: eu já entendi, Deus. É pela fé. Então eu vou até o fim pela fé. Como disse o Lutero, o Senhor não precisa mandar raio, não precisa mandar trovão, não precisa fazer nada. O justo viverá pela fé. Se eu não ver anjo, se eu não ouvir a voz audível de Deus, eu vou ficar aqui até o fim, pela fé. E assim ele completou a jornada dele, ganhando milhões de almas para Cristo. Milhões que foram salvas através da vida dele. É um herói da fé, completou sua carreira. Eu e você precisamos decidir continuar. Sobreviver não somente assim, mas atacar. Fazer coisas todos os dias que vão nos ajudar a permanecer. Amém? Em nome de Jesus. E aí quando você acha que o Slasher morreu, o que acontece com ele no filme? Ele volta. Não é assim? Aí tem a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5. Aí você pensa, acabou, aí vem a parte 6. E é assim na nossa vida. Talvez você pense, pastor, pensei que tinha acabado. Acabou um round, irmão. Tem outro aí. Vai derrotar de novo. Vai vencer de novo. Vai levantar de novo e vai vencer de novo. E vai vencer de novo e vai vencer de novo. De fé em fé. Até que ele venha. Vamos permanecer. É a sua escolha. Eu estou aqui todos os dias dizendo, Senhor, eu quero permanecer mais um dia. Eu decido me posicionar. Mais um dia, Deus, eu decido vencer na força do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Na força do Senhor. Nossas armas não são carnais. Nossas armas são poderosas em Deus. Sabe, hoje, eu quero que você se decida hoje. Mas eu não queria aqui, sabe, que fosse uma coisa emocional. O propósito aqui não é que você faça uma oração emocional nessa hora. Mas o meu desafio para você hoje é: crie uma rotina. O meu desafio hoje para você é: nós estamos aí com os nossos desafios para te ajudar nisso, mas independente do desafio, crie o seu desafio pessoal, a sua rotina. Se posicione hoje para dizer: eu escolho gastar esse tempo, priorizar esse tempo com aquilo que vai me fortalecer. Eu escolho hoje enfrentar esse inimigo, parar de fugir, parar de correr, parar de sobreviver e decidir me posicionar e dizer: eu vou vencer. Eu já venci no poder do Senhor. Eu decido me levantar para permanecer, para ser fiel até o fim. O texto lá de Mateus, eu quero ler esse texto também. Mateus 24, do 10 ao 14. Coloca lá, por favor, Mateus 24, do 10 ao 14. Olha esse texto. O que Jesus disse sobre o fim dos tempos. Jesus está falando no capítulo 24 sobre o fim. E ele diz assim em Mateus 24, 10. Muitos se afastarão de mim, e trairão, e odiarão uns aos outros. Olha isso. Falsos profetas surgirão em grande número, e enganarão muitos. O pecado aumentará, e o amor de muitos
esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Vamos repetir junto, diga: mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Fala comigo assim: permanecer até o fim. Retroceder, irmão, não é uma opção. Nós vamos avançar, nós vamos permanecer. Mas hoje eu quero que você se posicione. Sabe, hoje eu quero que você decida de verdade, que você faça hoje uma decisão nesse lugar. Porque o meu papel aqui como pastor, como pregador, trazendo uma palavra e orando como eu orei antes de subir aqui, dizendo: Senhor, que o Senhor ative nessa pessoa a decisão hoje de se levantar e dizer: chega, acabou esse tempo de brincar com o pecado, de brincar com aquilo que pode te matar, de brincar com aquilo que Deus odeia. A minha oração é: Senhor, me faça odiar o que o Senhor odeia e amar o que o Senhor ama. Esse é o lugar que eu quero estar, o lugar de temor, de permanecer, de perseverar até o fim. Até o fim. O meu sonho é que um dia possa ser contada a minha história e que alguém diga: ele foi até o fim com Jesus. Ele permaneceu. No último dia da vida dele, ele estava com aquela cara dele enfurnada naquela Bíblia. Até o fim. Esse é o meu sonho. Eu sonho com muitas coisas, irmãos, mas o meu maior sonho é permanecer até que Ele venha. Até que Ele venha. E eu sei que para isso eu preciso decidir hoje, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Aquele que quiser ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo. E no relato de Lucas, essa fala, ele coloca um detalhe: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Fala comigo assim: diariamente. Lucas disse que é diariamente. Jesus disse e Lucas escreveu que é diariamente. É todo dia. Amanhã de novo e depois de amanhã de novo. Feche os seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus, faça uma oração nessa hora. Faça uma oração nessa hora e diga: Deus, em nome de Jesus, hoje eu decido me posicionar. Eu não vou ser tragado, eu não vou ser destruído, eu não vou, Deus, sucumbir. Talvez você entrou aqui, é nesse lugar que você estava, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você é um daqueles que parecia ter morrido, mas não morreu, e por isso você está aqui. Ainda é tempo de se levantar e de dizer: chega, eu vou viver, eu vou permanecer na força do Senhor. Ore nessa hora, em nome de Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei
no tocante ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço. Faça disso uma oração nessa noite. Esse sim, Essa canção é acabo Bíblia. cometendo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas. Meu ser, Declare isso como uma oração hoje. Existe uma guerra, e quem vai vencer essa guerra é o homem interior que nasceu de novo. O Espírito vai prevalecer. Pois meu ser e não existe nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei Meu que interior, no tocante ao meu interior tenho tenho prazer na tua lei, Deus. Tu és o meu amador. Então liberta-nos, Senhor. De mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de Clame por isso, diga: Senhor, liberta-me, liberta-me, liberta-me. O quão liberto você quer ser, diga isso pra Ele hoje. Deus, me liberta, me liberta. espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-nos, Senhor. Liberta-me, Senhor. Hoje nós vamos declarar isso com muita força. Você vai declarar isso novamente. Mas hoje eu quero chamar você que reconhece hoje, você se sente aprisionado ainda, você se sente de alguma forma escravo de algo ainda. Eu quero te desafiar, se você quer ser liberto de verdade, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aquela mulher, quando ela soube que Jesus estava passando, ela não se importou com a reputação dela. Ela disse: eu quero ser liberta, eu quero ser liberta, eu quero ser curada. E ela foi, e ela tocou em Jesus. Ela queria muito, ela queria muito, ela queria muito, ela queria muito. Se hoje você entende nesse lugar que você quer muito, muito mudar de vida, chega, 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 chega. Vem aqui pra frente, dizer: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha vida. Então liberta-me de mim. Deus! Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui,
Liberta, Senhor. Liberta, Deus. Muda, Senhor. Diga para Ele: muda minha história, Deus. Muda minha vida, Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O meu viver é transformado. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Jesus, eu coloco essas pessoas que estão aqui hoje, Deus, diante do Senhor, Deus. Elas não estão diante de mim, elas estão diante de Ti. Só o Senhor, Deus, pode mudar a nossa vida. Só o Senhor pode mudar a nossa história, Deus. E hoje nós estamos aqui escolhendo, pois, a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é o que o Senhor tem para nós. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. Hoje eu profetizo vida nesse lugar. Hoje eu profetizo vida em abundância, vida plena. Hoje eu profetizo sozo, vida de Deus, salvação para o espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, hoje eu declaro o fim desse vício. Hoje eu declaro o fim desse ciclo interminável, que parecia interminável, de quedas e quedas e quedas. Chega! Hoje eu declaro vida, vida, vida do Espírito, vida de Deus. Hoje eu declaro fome de Deus, fome da palavra, fome da palavra, fome da palavra, fome de Deus, fome de oração, fome de acordar de madrugada querendo orar, fome de querer ler a Bíblia, de querer conhecer mais, de querer aprender mais, de querer se encher de Deus. Hoje eu declaro nojo de tudo aquilo que desagrada a Deus. O Senhor nos faça odiar aquilo que o Senhor odeia, e nos dê fome por aquilo que o Senhor ama. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador. Nos ajuda, não seremos tragados. Satanás não vai prevalecer contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Vamos vencer. Vamos permanecer até que Ele venha, até o fim, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, glorifique o nome dEle. Em nome de Jesus, aleluia! Fale para alguém perto de você: você vai permanecer, vai vencer até o fim. Diga para ele assim: na sua lápide, se Jesus não te arrebatar, vai estar escrito que você foi fiel até o fim a esse Senhor, a esse Deus. Amém? Amém? Tem um homem de Deus que partiu para o Senhor, chamava Gregory McNutt, né? E na lápide dele tem escrito: aqui tem um cara que amou muito Jesus. Sabe como é bom você poder ser lembrado como alguém que permaneceu. Permaneça, que daqui a 10 anos você seja encontrado nesse lugar,
daqui a 20 anos você seja encontrado nesse lugar. Se Jesus não voltar, tomara que Ele volte logo, mas até que Ele venha, vamos estar permanecendo nele, em nome de Jesus.